texto que você já conhece, Ezequiel capítulo de número 47, verso 1. Ezequiel capítulo 47, verso de número 1. Vamos ler? Verso 1 diz: Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava por oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: visto isto, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Você diz amém por essa palavra? Sente-se aí glorificando a Deus, porque Ele merece. Queridos, Ezequiel é quem vive essa experiência no qual ele escreve para nós. E só para lembrar os irmãos, Ezequiel, ele era alguém que no seu capítulo de número 1 já conta um pouco da sua biografia. Este homem que era da linhagem sacerdotal. O capítulo de número 1 descreve que ele era filho de Buzi. Então, ele era filho de Buzi, um sacerdote. Logo, em um tempo, em um contexto a qual nascer na família de um sacerdote era automaticamente você já saber qual seria o seu futuro. Porque se você veio da casa de um sacerdote, se você veio da família de um sacerdote, automaticamente você daria continuidade ao legado, ao ministério. Então, se ele nasce sendo filho de um sacerdote, logo, obviamente, ele é o camarada que vai se tornar um sacerdote. Então, desde pequeno, quem sabe, os pais brincando com ele, dizendo: aqui meu futuro sacerdote, aqui meu sacerdotinho, e por aí vai. E quem sabe na escola alguém olha para ele e diz: você é futuro sacerdote, hein? Você é o cara, hein? Com privilégio naquele tempo. O sacerdote era aquele que tinha acesso ao templo, é aquele que tinha acesso à liturgia, é aquele que tinha acesso a desfrutar de funções no tabernáculo, no templo. E o que não era comum, não era uma função dada a qualquer pessoa que desejasse estar ali, tinha que ser da família ideal. Então, desde cedo, esse homem começa a estudar. Ele precisa saber tudo de liturgia, ele precisa saber tudo de templo, ele precisa saber tudo do ornamento, da liturgia, do passo a passo, do sacrifício, da oferta. Ele precisa desde muito cedo começar a se preparar para isso. E exatamente foi o que aconteceu com ele. Ele começa desde cedo a se preparar, ele começa desde cedo a criar expectativa acerca de como seria o futuro dele. Afinal, ele tem o privilégio de nascer numa família sacerdotal. Só que o tempo passa
e aí esse projeto, esse sonho, essas expectativas são frustradas. E por que são frustradas? Porque o capítulo de número 1, verso de número 1, diz o seguinte: aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriu o céu e eu tive visões de Deus. Olha que interessante. Ele está dizendo o seguinte: aconteceu no 30º ano. Ele está dizendo: eu tenho 30 anos, ok? Eu tenho 30 anos. Mas ele disse que era o 5º ano já do cativeiro. Ele está dizendo: eu tenho 30 anos, é exatamente esse momento que ele vai começar a exercer o ministério sacerdotal. Porque ele tinha que chegar nessa determinada idade. Mas ele começa dizendo: mas já é o 5º ano, já é o 5º mês, que estando no meio dos cativos. Ou seja, já tem 5 anos aqui. Ou seja, ele foi levado para o cativeiro quando ele tinha 25 anos. Então, quando ele tinha 25 anos, ele foi levado para ali, prestes a se cumprir a promessa, prestes a realizar o sonho ideal, prestes a exercer o ministério sacerdotal. O que aconteceu? Nabucodonosor invade Jerusalém, leva todo o povo, 3 levas, e aí destrói o templo. Se não tem templo, não precisa de sacerdote, porque toda liturgia, todo culto, toda adoração, todo símbolo de presença estava extremamente vinculado ao templo. Então é tirado dele o sonho, é tirado dele o templo, é tirado dele a convivência, é tirado dele muitas coisas, e é interrompido o seu ministério. Não havia templo, não havia altar, não havia liturgia, não havia nada disso. Então parece que faz sentido mais a caminhada e a vida de Ezequiel, mas foi exatamente longe do templo, longe da liturgia, longe do seu ofício, longe daquilo que ele planejou, ele sem expectativa, porque como ele ouvirá Deus, como ele apresentará os pedidos do povo a Deus. Então não tinha expectativa de desfrutar da presença, não tinha expectativa de desfrutar de uma experiência com Deus, porque não tem templo, não tem liturgia, não tem nada disso, ele está totalmente fora de um contexto. Mas o capítulo de número 1 diz que ele, quando estava no rio Quebar, a Bíblia diz que os céus se abriram e ele teve visões de Deus. O chamado de Ezequiel não veio em dia formal, não veio num ambiente de templo, não veio no meio da sua liturgia, não, porque não existia isso. Mas o chamado dele veio às margens de um rio e um céu que se abre e um Deus que fala com ele. Porque o cativeiro até calou o ministério sacerdotal, mas mesmo assim o cativeiro não teve capacidade de anular o ministério profético. Então Deus olha para Ezequiel e diz: se o cativeiro quebrou as suas expectativas acerca do ministério sacerdotal, fique tranquilo. Fique tranquilo, por quê? Porque o cativeiro não terá capacidade de anular o seu ministério profético. Estou te chamando para ser profeta a partir de agora, porque antes você pegava as orações, sacrifícios, pedidos do povo, levava para Deus. Agora você receberá a visão de Deus, receberá a palavra de Deus, irá transmitir ao povo. Isso aqui é muito interessante, porque a intervenção de Deus contrariou a expectativa de Ezequiel. A intervenção de Deus contrariou tudo que ele projetava, tudo que ele esperava. E às vezes a melhor coisa a acontecer é quando Deus contraria as nossas expectativas. Eu vou repetir isso daqui. Às vezes a melhor coisa a se acontecer na nossa vida é quando Deus contraria as nossas expectativas. Porque a Bíblia diz que o homem ele traça caminhos, ele enxerga caminhos que parece que é caminho de vida, mas às vezes no final esse caminho é de morte.
nós. E nós sabemos que os pensamentos do Senhor são mais altos e melhores do que os nossos. Nós entendemos que Deus, Ele é poderoso para fazer aquilo que pedimos, não só o que pedimos, mas além daquilo que pedimos ou pensamos. Então significa dizer que quando Deus contraria as nossas expectativas, não é que Ele tirou algo bom de você. Na verdade, Ele te deu a possibilidade de acessar algo maior e melhor. Eu já tenho uma palavra. E a palavra é: se o Senhor quebrou as suas expectativas, tranquilize o teu coração e aquiete a tua alma, porque tem coisas grandes e maiores e melhores a caminho do seu endereço. Você crê nisso? Se alguma coisa na sua vida, se você foi quebrado, as suas expectativas foram quebradas, se preocupe não, porque se o Senhor quebrou as suas expectativas, significa dizer que Ele tem coisas maiores para a sua vida, para a tua família, para o teu chamado, para o teu ministério. Você acredita nessa palavra nessa manhã e pode glorificar ao nome do Senhor, que é poderoso? Aleluia! Então você perceba que ele não está vivendo o que ele sonhou. O seu sonho foi interrompido. Mas às vezes Deus frustra os nossos sonhos, Deus frustra as nossas expectativas. Para quê? Para que o sonho dele, para que os planos dele entrem em cena na nossa vida. Olhe para cá. Se você talvez estivesse vivendo o seu sonho, talvez você não estaria aqui. Muitos de nós, se estivéssemos vivendo algum dos sonhos que sonhamos, talvez nós não estaríamos na presença de Deus. Deus mora no amanhã. Nós conhecemos apenas o agora e o ontem, mas o Senhor, Ele mora no amanhã e sabe que muitos dos nossos planos iria nos levar para uma direção contrária. Então, eu estou falando de nós. Às vezes foi necessário o Senhor frustrar os nossos sonhos para que então pudéssemos viver os sonhos dele, pudéssemos viver os planos dele. Aí aqui é interessante por quê? Porque Ezequiel vai crescer entendendo que vai ser sacerdote. Ezequiel vai crescer com as pessoas falando. E na verdade Deus não falou ainda, não havia falado ainda com Ezequiel. Você não vê uma manifestação apontando e dizendo: Ezequiel, você vai ser sacerdote. Você não vê Deus tendo que recalcular a rota e falar: olha, eu tinha um projeto de sacerdote para você, mas agora que não tem templo, eu vou precisar te encaixar aqui em uma nova área, em uma nova função. Não! Você não vê Deus falando acerca do ministério sacerdotal dele. Então, como que nós projetamos isso? Como que nós falamos isso? É porque primeiro ele vem da linhagem, então logo se imagina isso. E segundo ponto é que todos ao redor, a opinião alheia era que ele seria sacerdote. Então em nenhum momento veio uma palavra de Deus. E aí quando a palavra de Deus vem a ele, no capítulo de número 1, a palavra de Deus vai contrariar a opinião alheia. Isso é poderoso. Eu disse que a palavra de Deus vai contrariar a opinião alheia. Todos opinavam acerca do futuro de Ezequiel. Vai ser sacerdote. Todos tinham uma projeção de que ele seria. Vai ser desse jeito. Todos tinham uma opinião formada acerca do futuro dele. Vai ser assim. Só que Deus veio para contrariar toda a opinião alheia e para dizer: você não será movido pela opinião alheia, você será movido pela minha palavra. Levante as suas mãos que eu quero profetizar no nome de Jesus. Você não será conduzido pela opinião alheia, você será conduzido pela palavra de Deus. Sua família não será conduzida pela opinião alheia, sua família será conduzida pela palavra de Deus. Seu ministério não será moldado pela opinião alheia, seu ministério será moldado pela palavra de Deus. Você não será aquilo que as pessoas opinaram acerca da sua vida, você será aquilo que Deus declarou ao teu respeito. Não sei se eu estou pregando para gente aqui que recebeu palavras negativas, alguém fez projeções erradas e equivocadas ao seu respeito. Talvez você até
acreditou que não chegaria, que não seria, ou que chegaria até esse ponto, começou a ser moldado pela opinião da alheia. Mas esta manhã, o Senhor quer quebrar todo palpite errado ao seu respeito, e quer que você saia daqui acreditando o quê? Que o que vai prevalecer sobre a tua vida não é a opinião do João e da Maria, mas o que vai prevalecer na tua vida é a palavra de Deus. Alguém acredita na palavra de Deus aqui? Porque alguém talvez disse, não vai ter futuro, mas o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Alguém disse, você não vai ter sucesso no casamento, mas o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Alguém diz, nunca vai dar certo na vida profissional, mas o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Eu vim profetizar aqui para quem quer receber uma palavra: você será movido pela palavra de Deus. O que Deus declarou acerca do teu casamento vai acontecer. O que Deus declarou acerca do teu ministério vai acontecer. O que Deus declarou acerca da tua saúde vai acontecer. O que Deus declarou acerca da tua vida vai acontecer. Alguém crê na palavra de Deus aqui? Pode levantar a mão e glorificar a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai passar a ser movido pela palavra de Deus. Ele vai passar, o que começa a prevalecer na vida dele é a palavra de Deus. A opinião era, vai ser sacerdote, mas agora não. A palavra de Deus entrou em cena, mudou o curso da vida dele. É maravilhoso perceber quando a palavra de Deus entra em cena e muda o curso da nossa vida. É maravilhoso quando a palavra de Deus entra em cena e muda a nossa direção. Eu sei que tinha gente aqui correndo muito distante, numa direção muito equivocada, mas que bom que a palavra de Deus entrou em cena e mudou a sua direção. Tinha gente fazendo tantos planos, mas que bom que Deus interrompeu alguns dos seus planos, porque a palavra dele entra em cena e muda os nossos planos, muda o nosso planejamento, muda-nos. Deixa eu contar um testemunho para você. Antes de me converter, eu contei esses dias para algumas pessoas. Eu estava com um planejamento. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. Eu estava juntando dinheiro para comprar uma arma. Olha que loucura. Olha que loucura. Eu que sempre fui de boa, tranquilo. Estava juntando, já estava 1 ano juntando. Todo meu salário tirava uma parte. Eu era desviado, mas tirava o dízimo primeiro. Desviada dava o dízimo, hein? Olha aí. E aí tirava a parte, colocava juntando. Vai comprar uma arma. Olha que loucura. Aí nisso, o que aconteceu? A palavra de Deus me encontrou e mudou o meu caminho. Glória a Deus que eu tinha aquele recurso lá, eu comprei minha habilitação à vista. Glória a Deus que Deus mudou a minha direção. Mas você está entendendo? Isso aqui é só um testemunho para dizer que Deus muda a nossa rota. Tinha gente aqui que talvez estava com a carta já preparada. Tinha gente aqui que estava cheio de planejamento. Mas o que o Senhor fez? A palavra dele entrou em cena e mudou a direção da tua vida. Tinha gente já com coisas marcadas, tinha gente já planejando sair, tinha gente já planejando qual seria o próximo passo, mas a palavra dele entrou em cena e mudou o curso da tua vida. A palavra de Deus chegou a Ezequiel, mudou o curso da vida dele. Ele começa agora a exercer o ministério profético. Aonde? Olha onde o ministério dele começa: na beira do rio Quebar. Então você vê que tem um negócio envolvendo água, né, com Ezequiel. Ele já começa o ministério ali, na beira do rio Quebar. Aonde começa o ministério dele, gente? Na beira do rio Quebar. E aí começa a ser submetido ao ministério. Ele começa. Agora ele tem uma palavra agora, então ele vai para cima. Porque você sai desse culto aqui, você recebe uma palavra, você faz o quê? Eu tenho uma palavra, eu vou para cima, vai acontecer, as coisas vão andar, eu tenho uma palavra, você vai sair daqui assim, em nome de Jesus, eu tenho uma palavra, vai acontecer, as coisas vão dar certo, vai acontecer. Ele começa a profetizar, e um cenário muito terrível, o céu está abrindo para ele, o céu aberto para ele, meu Deus do céu, que maravilha, ele está profetizando, e aí chega um momento terrível na vida dele. Ezequiel capítulo número 24, tem uma morte na família dele. Ele vai perder a sua esposa. No capítulo de número 24, e aí eu só acredito porque está escrito. Ezequiel capítulo número 24, verso 18, diz assim, ó:
e falei ao povo pela manhã. Você está acompanhando? Pela manhã ele está falando com o povo. Sabe o que está acontecendo? Pela manhã ele está profetizando. Ele já acordou profetizando. Já acordou exercendo o ministério. Aí, à tarde, morreu minha mulher. E aí o texto continua. E fiz pela manhã como me foi mandado. O que significa isso? Que ele profetizou, chorou, sofreu luto, mas no outro dia se levantou e voltou a profetizar. Eu só acredito porque está aqui. Isso aqui é coisa sobrenatural. O cara exercendo o ministério e a pancada veio a perda. A pancada veio a morte. Alguém disse, agora já era, agora acabou o ministério dele, agora ele para a caminhada, agora ele vai dar pelo menos um tempo, um período de um ano, aí quem sabe ele volta a ser um profeta de novo, há tantos anos depois. Mas não, o camarada enterra sua esposa e no outro dia está profetizando de novo. Ele enterra, ele sepulta ela e no outro dia está exercendo novamente. Alguém talvez diz, não, você tem todos os motivos para sentar, descansar, viver um luto um pouquinho, digerir tudo isso que está acontecendo, mas ele disse, eu fiz o que foi me mandado, e eu fiz o que foi me mandado. Ele dizendo, eu nasci para profetizar, e as perdas da vida não vai tirar essa essência da minha vida. Eu pedi, mas continuo de pé profetizando ao nome do Senhor. Ele dizendo, as perdas da vida não arrancou de mim o meu ministério. Ele continuou profetizando, mesmo depois da perda, mesmo depois da tragédia, mesmo depois do caos, ele estava de pé profetizando. Isso aqui é maravilhoso. Ele começa a profetizar, ele continua profetizando. Capítulo número 24, ele continua profetizando. Capítulo número 37, ele é levado pelo Espírito no vale. E aí o tempo passa. E capítulo 47, o texto diz que o Senhor conduziu, o Senhor levou ele. Ele estava no templo, deixa eu ler, ele estava exatamente em uma visão privilegiada. Ezequiel 47 diz, depois disso me fez voltar à porta da casa do templo. Eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Então você percebe, olha onde ele estava. Ele estava na porta, ele estava no templo, ele estava em um lugar muito importante. Onde ele estava? Na casa. Onde ele estava? No templo. Isso é suficiente? Não. Estar é importante, mas não é suficiente. Nós precisamos estar. Nós precisamos permanecer nesse ambiente. Mas só estar por estar não é suficiente. Deus ama quando você vem. Deus ama te ver aqui. Deus ama quando você decide estar nesse lugar, permanecer nesse lugar. Mas não é o suficiente. Porque Deus o coloca ali, ele é levado naquele lugar. E ele não pode achar que estar é o suficiente porque ele está obedecendo um protocolo, porque às vezes nós somos assim, estar é suficiente, eu só vou lá, marco a minha presença, bato meu ponto, trago a minha oferta, levanto a mão quando me pede para levantar, então eu estou ali. Estar é muito importante, fazer tudo isso é muito importante, faça, esteja, mas não é o suficiente. Por quê? Porque Deus leva ele ali, e a primeira coisa ele está importante, mas não é o suficiente. Segunda coisa, ele viu, ele começa a ver, ele viu que saía água por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, águas que saíam debaixo do altar. Então a primeira coisa ele estava, a segunda coisa ele viu. E por que ele viu? Porque ele estava. Porque tem gente que só vai ver e viver algumas coisas quando decidir estar. Eu disse, não é suficiente, mas é importante.
Porque tem coisas que nós só vivemos estando nesse lugar. Tem coisas que nós só desfrutamos estando nesse lugar. Então, porque ele estava lá, ele viu. Ele viu o quê? Ele viu o altar. Ele viu o quê? Ele viu a água que corria. Ele viu o quê? Ele viu o rio. Ele viu. Então perceba que ele estava, ele viu. Então existe um posicionamento aqui de Ezequiel. Ele precisou se posicionar onde ele estava para ver o que ele estava vendo e para decidir se envolver. Mas olha algo tremendo aqui. A Bíblia diz o seguinte: ele me fez voltar, ele me fez sair pelo caminho da porta. Isso daqui é um detalhe. Ele me fez. O texto começa com uma iniciativa de Deus, não com uma iniciativa de Ezequiel. Quem deu o pontapé inicial? Foi Deus. Quem deu o ponto de partida? Foi Deus. Quem que fez? Foi Deus. Então Deus está tomando partida, está movendo Ezequiel, está ali. Então não tinha uma projeção de Ezequiel estar ali naquele lugar. Então por que ele estava? Porque ele me fez estar ali. Ele me fez chegar. Ele me fez estar nesse caminho. Ele me fez chegar ali. Eu sei que muitas pessoas criam algumas teorias e quem sabe até indaga. Como que você chegou? Como que você conseguiu? Como você chegou aí? Como que sua família está assim? Como que sua vida profissional está assim? Muitas coisas competem a nós, mas a iniciativa foi Ele que me fez. Foi Ele que me fez chegar, foi Ele que me fez estar aqui. A iniciativa foi dele, foi Ele que começou. Porque nós correspondemos uma iniciativa que muitas vezes vem de Deus. Nós correspondemos uma iniciativa, nós temos o nosso livre-arbítrio de decidir. Mas Ele que começa algumas coisas. Você decide se levanta a mão no final de um culto, mas Ele que fala no louvor, Ele que fala na palavra, Ele que faz você sentir. Então a primeira iniciativa é do Senhor. E alguém olha para você e pergunta: como você conseguiu? Muitas das vezes não temos resposta. E por que não temos resposta? Porque não tem a ver com as nossas habilidades. Foi Ele que fez. Quantos reconhecem que tem o que tem, que chegou onde chegou, porque Ele esteve presente. Foi Ele que te fez. Foi Ele que te tirou daquele quarto escuro. Foi Ele que mudou a tua rota. Foi Ele que deu sentido à tua vida. Foi Ele que restaurou a sua família. Foi Ele que te conduziu. Foi Ele. A outra coisa aqui é que foi a iniciativa vinda de Deus. E aí Deus mostra o rio. Deus fez ele estar ali. Deus mostra o rio para Ezequiel. E atenção, não é o rio que entra em Ezequiel. É Ezequiel que vai precisar adentrar o rio. Porque Deus já fez ele estar ali. Agora decidir entrar no rio tem que vir de Ezequiel. Então ele está na beirada. Ele está naquela beirada. O rio está ali. O varão está na frente. E o varão mede 1000 côvados, 500 metros aproximadamente. E chama ele. Na medida que Ezequiel se movimenta, ele vai entrando na água e percebe que o nível da água começa numa proporção menor, baixa. E aí o varão mede mais 1000 côvados. Ele começa a avançar e o nível da água vai subindo. Entenda que a medida que o varão mede é o mesmo. A medida é a mesma, mas a dimensão das águas é outra. A medida, 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados. Mas a cada 1000 côvados, ele atingiu uma profundidade diferente. Só que é interessante, porque o padrão que levou ele até o primeiro estágio requeria dele o mesmo padrão para exigir o próximo estágio. Então a vida que ele leva de santidade, de padrão até aqui,
iria ser a mesma vida que iria levar ele para o próximo estágio. A medida é a mesma. A medida é a mesma para quem está no primeiro e a medida é a mesma para quem está no segundo estágio. Porque padrão de vida, de santidade, o padrão mesmo para quem chegou hoje ou para quem está 20 anos já na caminhada. A medida de santidade é a mesma. Aceitei Jesus ontem. Qual o padrão? O mesmo, santidade. Igreja? Já tenho 30 anos de igreja. Qual o padrão para mim? Simples, santidade. Porque a profundidade pode ser outra, mas o padrão continua sendo o mesmo. É por isso que Deus chega para... Eu gosto sempre de trazer essa comparação. Deus chega para Moisés e diz assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Moisés. Quem é o líder que vem depois de Moisés? Quem lembra? Josué. 40 anos depois, Josué está para atravessar, para conquistar uma terra. Josué capítulo número 5, um varão chega para Josué e diz para Josué: Josué, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Eu estou falando que o tempo passou, mas o padrão continua o mesmo, santidade. Eu estou dizendo que Moisés era o mais velho, Josué é o mais novo. Por mais velho, qual é o padrão? Santidade. Por mais novo, qual é o padrão? Santidade. O tempo mudou, profundidade é outra, mas o padrão ainda é o mesmo, santidade. Santidade. Eu quero me envolver, eu quero servir. Qual é o padrão? É simples. Para quem está no altar ou para quem está lá na porta, o padrão é o quê? Santidade. Padrão mesmo. Não existe diferença. O padrão é o mesmo. Pode falar de movimentar. Então você percebe que o varão está chamando, mas para ele acessar o novo nível que o varão está chamando, ele não poderia, em hipótese alguma, permanecer parado. Porque tem gente que tem muito chamado, tem gente que tem grandes promessas, mas só fica parado esperando as coisas acontecer. Só que nessa manhã o Senhor te pegou aqui, amém? Como diz o Wesley, opa, te achei. O Senhor te pegou aqui. Ele te pegou para falar o quê? Você quer viver as promessas? Quer viver os planos de Deus? Descruza os braços, sai do comodismo, se levanta, começa a se movimentar e começa a caminhar. Porque falta de convite não é, porque Ele está te chamando, está te chamando. Agora é você que decide ficar parado ou começar a se movimentar. Se você puder, você pode incomodar alguém que está do seu lado, incomodar alguém assim, balança ele para lá e para cá, diga para ele, se movimenta. Isso, pelo menos agora, nesse balançar, ele vai se movimentar aí. Se ele ficar bravo com você, fala comigo, a gente ora, faz uma oração de libertação depois, tá tudo tranquilo. Mas balança para incomodar ele, diga, se movimenta. Eu não acredito que alguém cheio de promessa como você vai continuar parado. Eu não acredito que alguém cheio de planos como você vai ficar parado. Eu não acredito que alguém cujo Deus já liberou tantas palavras ao seu respeito vai ficar parado. Eu não acredito que entra semana e mais semana e você continua parado. Eu não acredito, voluntariado precisando de gente e você aí parado. Eu não acredito que Deus está movendo tantas coisas e você continua parado. Mas nesta manhã o Senhor está te encorajando a quê? A se movimentar. Aleluia. Porque a profundidade se acessa quando eu decido me movimentar. Tem gente que quer ter a vida espiritual do outro, mas está parado enquanto o outro se movimenta. Eu queria tanto ter essa constância, eu queria tanto ter essa força, mas você não se movimenta, né? Aí você me quebra. Você me quebra. Eu não sei como essas pessoas conseguem. Essas pessoas têm dia que está quebrada, mas está aqui se movimentando. Mas como é que ele é? Porque no dia que está cansado em casa, ele tem duas opções: descansar em casa ou vir cansado para o culto. Ele vem cansado para o culto, mas vem. E aí que o dia está assim, ele vem, ele se movimenta, ele se envolve.
Ou você acha que todo mundo que está sempre aqui servindo aqui sempre está bem para servir, sempre está inteiro? Não, não, não. Tem gente que perdeu, mas está aqui, mas não está perdido. Tem gente que vem cansado, mas vem, se arrastando, mas vem. Por quê? Porque eu entendi que a profundidade se alcança na medida que eu me movimento. Eu preciso me movimentar. Então, primeiro, ele se movimenta. E segundo, ele se movimenta por quê? Ele se movimenta porque o varão está na frente, está chamando ele. Então, primeiro, ele tem que se movimentar e caminhar tranquilo, porque quem está na frente já conhece o percurso, já conhece o caminho e está chamando. Segundo, ele precisa se movimentar porque ele não está se movimentando apenas por desejo. Ezequiel não está se movimentando pelo desejo, ele está se movimentando pelo chamado. Porque ele só se movimenta quando o varão chama. O varão mediu 1000 côvados e chamou. O varão mediu 1 côvado e chamou. Por quê? Porque nem todo mundo que está sempre se movimentando se movimenta pelo desejo. Tem gente que vem pelo chamado, mas não para, continua se movimentando. Qual é a palavra para mim, pastor? Muito simples. Tem hora que você não vai ter vontade de fazer, tem hora que você não vai ter vontade de viver esse negócio. Tem dia que vai ser noite, mas você não vai ser movido pelo desejo, você não vai ser movido pela emoção, você vai ser movido pelo chamado, pelo chamado. Você acha que Jesus estava, hoje eu acordei com desejo de quarentena sobre o meu corpo, hoje eu acordei com desejo de caminhar 600 metros íngremes com madeira de 30, 50 quilos sobre meus lombos. Hoje eu acordei com o desejo de ser cuspido, zombado. Você acha que foi pelo desejo? Claro que não. Foi pelo que então? Foi pelo chamado. Porque tem horas que desejo não haverá, tem horas sim que não vai ter anseio. Às vezes será pelo chamado. Porque quem se move pelo desejo, um dia quer servir, outro dia não quer. Quem se move pelo desejo, um dia quer cantar, outro dia não quer. Quem se move pelo desejo, um dia quer pregar, outro dia não quer. Quem se move pela emoção, um dia quer estar aqui, outro dia não quer. Mas quem se move pelo chamado é diferente. Quebrado ele está aqui, desanimado ele está aqui, dificuldade ele está aqui. Porque o que me move não são as emoções, muito menos o desejo. O que me move é o chamado. Você não pode ser movido pelo desejo, você não pode ser movido pelas emoções, você não pode ser movido pelos resultados, porque tudo isso vai frustrar você. Você tem que ser movido pelo chamado. Por quê? Porque desejo muda, é inconstante. Tem dia que você tá coisado, você nem sabe o que é isso. Por isso você fala, tô coisado hoje, nem sei. Como é que você tá? Não sei. Eu acordei... Eu acordei estranho. André, eu acordei daquele jeito, eu não sei. Aí desse jeito você faz o quê? Eu vou pelo chamado. Eu vou pelo chamado. Eu vou por aquilo que está no meu coração, aquela chama. É por isso que um dia Jeremias, ele falou, eu não vou profetizar. É por quê? Porque querer eu não quero não. Mas há um fogo que queima no meu peito. Que toda vez que eu falo não vou, eu acabo indo. Toda vez que eu falo não profetizo, esse fogo arde. E eu estou lá profetizando. Não parece você? Você falou não vou mais. Você aqui. Você aí, aqui. Falou não vou mais. Olha você aqui de novo. Porque precisamos ser movidos pelo chamado. E ele é movido pelo chamado. E aí ele alcança uma profundidade. E eu falo de profundidade. Por quê? Eu sei que o Senhor está convidando ele para ir mais fundo. O Senhor está convidando ele mais fundo. Aí quando chega um momento que não dá mais para caminhar, é só nado. Aí a Bíblia diz: e disse-me, visto isto, filho do homem, então me levou e me fez voltar para a margem do rio. O Senhor leva para a profundidade. Aqui ele não mergulha. Quando ele chega em um ambiente onde não dá mais para caminhar,
o Senhor faz ele voltar lá na margem. O Senhor faz ele voltar lá no início. Eu preciso que você entenda que ele chegou num limite, ele chegou numa profundidade, que a partir daí ele tinha que fazer igual esse camarada aí, mergulhar. Não sei se ele não sabia mergulhar, eu não sei se era até ali que Deus queria que ele fosse, mas quando ele chegou ali, ele disse, aqui é só nada, hein? Ele chegou na profundidade. Mas eu preciso que você entenda a diferença do capítulo 1 para o capítulo 47. Porque como que começou o ministério de Ezequiel? Na beira do rio Quebar. O ministério dele começou na beira, mas ele decidiu caminhar e não permanecer na beira do rio. Começou na beira do rio, mas terminou no lugar mais profundo que ele poderia alcançar. Porque hoje você pode estar na beira do rio Quebar, mas esse é o seu primeiro estágio. Não se contente com esse estágio, porque Deus quer te levar para um nível mais profundo. O problema é quando Deus está te convidando para a profundidade, você está muito contente vivendo na beira da margem do rio. O problema é quando você se acostumou já com uma vida mais ou menos. O problema é quando nós acostumamos com uma rotina superficial demais. Porque nós sabemos que quando Deus nos chama para a profundidade, vai exigir mais esforço, mais uma caminhada, mais um passo, mais uma renúncia, arrancar mais alguma coisa aqui, entregar mais de mim aqui. E aí você sabe disso, e por saber os níveis de esforços, renúncias e tudo que terá que fazer, você decide ficar confortável. Por que tem gente que não vai para a profundidade? Você conhece, tem potencial, tem talento, tem chamado, tem propósito, mas se essa pessoa sabe que para ir para a profundidade, ela vai precisar dar um passo a mais, renunciar a alguma coisa, mudar alguma coisa na vida, arrancar algumas coisas, até porque Jesus falou, estou chamando vocês, se quiser vir após mim, não obrigado, mas se quiser vir, negue a si mesmo, toma a tua cruz e a cada dia siga-me. A cada dia é um progresso. A cada dia você vai ter que andar mais. Cada dia me siga. A cada dia mais um passo. A cada dia mais uma etapa. E aí quando ele chega nesse momento, termino. A Bíblia diz, e ele me fez voltar. Ele me fez voltar. A questão é que ele chegou no limite, ao ponto de não nadar, ao ponto de não mergulhar, mas o Senhor, nesse limite, nesse momento, fez ele voltar. Voltar para onde? Voltar para a margem. Voltar para a margem do rio. Isso fala o quê? Isso fala de recomeço. Você pode se colocar de pé? Isso fala de recomeço. Deus pega ele e traz ele de volta para a beira, para que ele pudesse projetar a caminhada novamente. Eu tenho um convite aqui. Se chegou alguém aqui nessa manhã que precisa recomeçar, essa manhã é uma oportunidade de Deus para sua vida. Porque o Senhor fez na trajetória de Ezequiel fazer ele recomeçar o trajeto. Deus fez ele recomeçar aquele trajeto. E quem sabe você não é alguém que saiu do rio. Quem sabe você não é alguém que sabe que deveria estar envolvido no rio, mas você saiu do rio. E o Senhor está te convidando para retornar a caminhar. Se tiver alguém aqui esta manhã que está fora do rio de Deus, esse rio é o Senhor. João 4, 13 ao 14 diz, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água para jorrar para a vida. João 7, 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão
o seu ventre. O rio que Ele está te chamando é o rio da presença de Deus. Se chegou alguém aqui nessa manhã e quer recomeçar, é muito simples. É só sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Será que entrou pelo menos uma pessoa aqui que está fora do rio, mas que quer entrar no rio? Esse é um convite para você. E a gente vai orar. Alguém? Nós podemos fazer algo interessante aqui? Eu ia chamar algumas pessoas para orar aqui na frente, mas eu senti de fazer algo diferente. Você, se você puder, se ajuntar a uma pessoa aí, se você tiver essa intimidade, mulher, homem com homem, você vai orar por essa pessoa. Nós vamos orar para que Deus nos leve para uma vida de profundidade. Nós vamos orar nesse minuto, mas nós vamos orar como quem quer viver profundidade. Nós vamos orar como quem não quer mais estar no mesmo nível. Nós vamos orar na certeza de que Deus está nos chamando a viver algo profundo. Nós vamos orar com intencionalidade. Você consegue se juntar a alguém aí? Isso, se ajunte a alguém. Olha aí que coisa linda. Glória a Deus. Já encontrou alguém? Isso aí. Isso aí, deixa sobrando não. Glória a Deus. Deixa sobrando não. Oh, Jesus. Vamos lá. Comece a orar agora. O rio vai começar a fluir a partir do momento que você começar a orar pela vida dele. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso. Vamos orar mesmo. Eu creio que nós vamos viver um nível de profundidade maior. Isso. Jesus, nós não queremos o raso. Jesus, nós queremos a profundidade. Senhor, encha esse meu irmão, encha essa minha irmã. Ela chegou aqui, ela está fraca, ela precisa de força. Ele chegou aqui, ele estava pensando em desanimar esses dias. Só porque ele falhou em alguma área. Dá força para ele. Ele não tem vivido tantos resultados que gostaria e por isso está frustrado. Mostra para ele que existe um nível de profundidade maior. Senhor, enche o coração dele. Ele disse com ele mesmo: eu não sei se eu consigo ser o mesmo. Eu já fui mais envolvido, eu já preguei, eu já cuidei de mais gente, eu já fiz isso. Senhor, encoraja ela. Ela acha que não tem como chegar a um nível de espiritualidade maior. Ela está tanto tempo orando, Senhor, mas nessa manhã algumas coisas serão desatadas. Calabara choreanda remiaca. Jesus, desça com teu bálsamo nessa manhã, porque tem gente que não pode sair daqui do mesmo nível não. Remia candaramachúria. Jesus, alguém precisa de um renovo aqui. Ui. Tem uma graça aqui, gente. Meu Deus.
E eu creio que essa graça é um sinal de Deus nos levando à profundidade. O homem mediu 500 metros. Vai! E me fez Se envolve! atravessar Vai! o rio. Mais fundo! E o homem mediu Mais fundo! 500 metros em direção fundo! à corrente. Sai desse rabo! E me Sai daí! fez atravessar o rio. Meu Deus! O homem mediu 500 metros em direção à corrente e me fez atravessar o rio. E agora as águas batem. Você vai sentir de novo, tá? Mas ainda é pouco, eu quero andar mais uma vez. Tem um novo nível chegando pra você. E agora as águas batem em meus joelhos, mas ainda é pouco, eu quero andar mais uma vez. Agora as águas batem em minha cintura, mas ainda eu quero andar mais uma vez. Leva-me ao profundo cada vez mais, pra eu não voltar jamais, pra eu não voltar jamais. Leva-me ao profundo cada vez mais, pra eu não voltar jamais, pra eu não voltar jamais. Leva-me ao profundo cada vez mais, pra eu não voltar jamais. Sinto fluir o teu rio de vida, sinto fluir teu rio de vida. Eu quero beber de tais águas, eu quero beber da tua fonte. Eu quero beber de tais águas. Vou mergulhar em teu rio. Eu vou mergulhar, eu vou mergulhar, eu quero beber de tais águas. Eu quero beber de tais águas. Eu quero beber. Eu sinto fluir, tá fluindo aqui, tá fluindo aqui, tá fluindo aqui, tá fluindo aqui, tá fluindo aqui. Sinto fluir. Vai, Jesus! Vai, Jesus! Vai! Vai! Flua! Flua! Flua!
que até uma criança possa sentir. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Eu vou mergulhar, eu vou mergulhar, eu vou mergulhar em teus rios. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber. Só me emocionar, eu não quero só experimentar, eu quero mergulhar, eu não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, eu quero só experimentar, quero cantinho furioso oceano. Estou me afogando em ti, furioso oceano. Ei! E eu não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, eu quero só experimentar, eu quero ir mais fundo em tua presença, Deus. Eu não quero só vir este culto, no culto de quarta ou no culto de domingo. Não quero só estar aqui dentro, eu quero mergulhar, eu vou mergulhar. O rio está aí, quem quiser, mergulha, mergulha. Dentro de nós, Senhor. Vem com as águas, eu quero mergulhar. Vem com as águas, eu quero mergulhar. No teu rio eu quero me afogar. A tua majestade é real, a tua presença já
derrama resplendor. E tudo que eu mais quero é te ver. Igual a tanta glória e poder. A tua majestade, a sua majestade, a sua majestade, ó Deus. Eu precisava dessa manhã. Eu precisava desse culto. Glória a Deus. O Senhor tem liberdade aqui. O Espírito tem liberdade para trabalhar na casa dele. Quem manda aqui é o Espírito.